aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo na paz? Espero que sim. Pessoal, olha nós aqui de novo, estamos aqui super empolgados, tá de madrugada, tô aqui na cidade de New York, nessa capital aqui, nessa grande megalópole aqui dos Estados Unidos. Estamos aqui de passagem, vindo de uma viagem da China, e eu não poderia deixar de poder fazer esses vídeos aqui, porque eu vejo que é uma oportunidade muito grande devido a esse espírito que a gente está sentindo aqui, que é um local de muitas nações, de muita gente. Vamos então agora falar sobre a terceira semana nossa de intercessão, de oração. Espero que você esteja vibrando, que Deus tenha falado com você na primeira e na segunda semana, também indo para a terceira agora. E eu queria então falar um pouquinho sobre a história da criação da Coreia. Na verdade, a Coreia hoje, não sei se você sabe, ela tem 5.000 anos de história, é uma nação antiga, está entre os povos mais antigos da face da terra. Tem, na verdade, ela tem uma história muito bonita, muito interessante, ligado aqui nesse eixo China, Coreia, a Península da Coreia, juntamente com o Japão. Então, é uma das nações antigas aqui dessa região. Na verdade, o nome dessa dinastia, de quando começou, vem de um nome muito interessante chamado Koryo, que é a dinastia que começou, que foi o grande imperador, rei que começou essa dinastia em 1918 a.C. e que na verdade até 1392 depois de Cristo. Temos aí uma história gigantesca que começa antes de Cristo e vai terminar lá em 1392 depois de Cristo. E interessante que esses norte-coreanos, eles imigraram da Sibéria e a Sibéria, que eles vieram aqui para o lado aqui dessa região, aonde que ali na península, eles se habitaram ali, se estabilizaram ali, e isso aconteceu no século X até o século XIII, né? Que aí é onde você vai ver essas datas que eu coloquei. E o interessante é que o fundador é o imperador chamado Inson, que é o fundador dessa dinastia, e ele ficou sobre o domínio dos japoneses. Na verdade, depois de toda essa estrutura, eles ficam debaixo do domínio dos japoneses, então eles passam pelo domínio dos japoneses. E é interessante que mesmo no meio de tudo isso, eles então ficam colonizados pelos japoneses até em 1945. Aí então depois vem a Rússia, logo depois que termina em 1945, com o apoio da Rússia eles se fortalecem, se torna uma nação, se organiza como a República Democrática da Coreia, e eles então se dividem ali e começam a dominar essa região com mais força, depois que eles se democratizam, só entre aspas, democratização entre aspas, e eles então começam a dominar ali essa região. Então, com isso aí, em 1945, eles então começam a ter um pouquinho mais de força. Aí eles então se divide o sul e o norte. Em 1950, a Coreia do Norte invade a Coreia do Sul com a tentativa de impor a questão do comunismo. Isso é uma guerra que dura por 3 anos, de 1950 a 1953. Isso aí traz um problema seríssimo para as duas Coreias. Muita gente morre, traz muita ferida, muita dor, e nessa tentativa deles tentarem transformar a Coreia do Sul colocar debaixo do sistema do comunismo. Só que isso não consegue, então eles se dividem de vez ali, se oficializa a divisão das duas, então fica a Península da Coreia, fica a parte sul, a parte norte, a parte sul tendo o apoio dos Estados Unidos, né, pelo sistema da democracia do capitalismo, e a parte norte, que é o comunismo, que é a Coreia do Norte, fica debaixo da cobertura da Rússia, aonde que ela vem então se oficializar. Então aí nós temos um período muito interessante, né, de muita guerra, de batalha entre as duas Coreias, onde o comunismo se implanta. E nesse período, olha que interessante, gente, nesse período da guerra de 1950 a 1953, vários cristãos que estavam na região norte, eles então fogem para a região sul, e ali então na região sul eles se instalam ali, e ao mesmo tempo com isso cria uma rivalidade, uma rixa muito grande da parte da liderança da Coreia do Norte contra os cristãos. Então essa ferida
da cúpula da liderança da Coreia do Norte contra os cristãos começa na Guerra das Coreias, das duas Coreias. Então essa guerra, muitos cristãos fogem, eles então começaram a achar e pensar e desenvolver uma ideia que os cristãos eram covardes e que eles fugiram da guerra, coisa assim e tal. Então tá aí, fica aí para vocês essa dica. Então o que nós vamos estar orando? Queria encorajar todos vocês a estarem buscando a Deus com a gente, para que Deus possa estar dando graça, porque mesmo em meio a toda essa guerra, a Coreia ficou firme, permaneceu inabalável e os cristãos também ali firmes juntos. Então é muito, muito importante isso aí. Segundo, é que precisamos também pedir para que Deus possa sarar o coração dos norte-coreanos e do sul-coreano, porque essa guerra trouxe uma ferida muito grande e eles então precisam perdoar uns aos outros. E terceiro, que mesmo em meio a todas as dificuldades, mesmo em meio a toda essa luta, nós precisamos pedir para que Deus sare o coração e a visão que as autoridades norte-coreanas desenvolveram com relação à igreja, que isso seja destruído, para que eles não venham ver a igreja como covarde, a igreja como pessoas que fogem da luta, como aconteceu no período da guerra. Então isso aí fica esses 3 motivos de oração e eu espero que Deus te dê muita graça. É muito importante conhecer a história para que a gente possa poder orar com mais intensidade, beleza? Deus te abençoe, tamo junto, um abraço bem gostoso no coração. Entra no site, dá o seu like, manda no mínimo para 10 pessoas essa mensagem, levanta as pessoas para estar orando com a gente, porque o nosso alvo é chegar até o final do ano com 10 mil pessoas, 10K Pray for NK, ou seja, teremos 10K, 10 mil pessoas orando com a gente, para que a gente possa conseguir o nosso objetivo, tá bom? Um beijão, um abraço galera, tamo junto, conta com a gente aí no mínimo, para sempre, até mais.